Fala, investidores audaciosos! E nesse vídeo você vai aprender tudo sobre análises on-chain, dados on-chain, o que são, e eu vou apresentar um site gratuito para você pegar alguns dados desses que são extremamente importantes para você saber se o Bitcoin ele está caro ou ele está barato. Primeiramente, agradeço por você ter entrado nesse vídeo. Já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas pessoas tenham esse conhecimento tão importante sobre o mercado de criptomoedas, principalmente do Bitcoin. E não se esqueça de se inscrever para receber mais vídeos como esse e seguir nas redes sociais, que lá eu estou sempre postando conteúdo, tirando dúvidas nos stories, nos posts. Então, bora pro vídeo. Primeiramente, o que são dados on-chain? Bom, pela própria palavra, você sabe que on-chain é dentro da cadeia, dentro da rede, nesse caso do Bitcoin. Como os dados são públicos, ou seja, a blockchain ela é totalmente transparente, todas as carteiras estão expostas dentro da blockchain, sem a identificação apenas da chave pública, é possível manipular esses dados, tente utilizá-los de forma que você possa saber se esses bitcoins eles são novos, se eles são antigos, quem está segurando há mais tempo, quem está mandando para exchanges tanto para vender ou tirando das exchanges para conseguir holdar, né, ou segurar esses bitcoins. E dessa forma, você consegue manipular esses dados e fazer uma análise racional dentro deles, sabendo se o Bitcoin ele está numa tendência de alta ou numa tendência de baixa. Por exemplo, se eu tenho um dado de que muitos Bitcoins estão sendo retirados das exchanges, ou seja, das corretoras de criptomoedas, eu sei que esses Bitcoins eles não serão vendidos. Então, não existe uma pressão vendedora para o preço cair. Já se acontece o contrário, se muitos bitcoins estão sendo movimentados para contas de corretoras, a tendência é dessas criptomoedas, desses bitcoins, serem vendidos, ou seja, existe uma pressão vendedora. No caso aqui, eu vou apresentar algumas mais importantes e que você tem acesso gratuito a elas, pois existem muitas plataformas de análise de dados on-chain, mas a maioria delas são pagas e muito caras. Neste vídeo, fique até o final para saber qual site que você pode acessar alguns desses dados de forma gratuita. Mas como tudo isso acontece? Como eu expliquei, a blockchain é pública. Os dados eles são manipulados para que você junte os dados necessários para, seja acumulá-los ou rastrear, por exemplo, o movimento de algumas carteiras, das maiores carteiras, por exemplo, saber se essas carteiras elas estão acumulando Bitcoin ou estão se desfazendo de Bitcoin. Como um dado específico que é o de carteiras com mais de 1000 Bitcoins. Geralmente existe uma correlação entre o valor, o preço do Bitcoin, a subida ou a descida, e a quantidade de carteiras que tem mais de 1000 Bitcoins. Pois, se essas carteiras elas têm mais de 1000 Bitcoins, o valor que elas movimentam são de milhões de dólares. Pois atualmente o Bitcoin está por volta de 64 mil dólares. Então, se você tem mais de 1000 Bitcoins na sua carteira, você tem mais de 64 milhões de dólares. Então, esse volume de dólares costuma arrastar o preço do Bitcoin para cima ou para baixo. O que são esses dados on-chain? Os dados on-chain, eles são basicamente o acesso e o privilégio que uma blockchain pública como a do Bitcoin dá aos seus investidores. Pois imagine uma empresa que ela é pequena e não é listada na bolsa. Dificilmente você vai ter acesso às informações dentro daquela empresa, ou o potencial de crescimento dentro daquela empresa, ou o que aquela empresa ela está produzindo para que ela possa crescer tanto. Já numa blockchain pública como a do Bitcoin, é tudo exposto. Basta você manipular esses dados e tentar analisá-los de forma racional, como acontece nas plataformas que vendem esse tipo de
serviço/produto. Um dos principais sites que existe para esse tipo de análise é a Glassnode. A Glassnode, ela tem alguns dados que são gratuitos, mas a maioria dos dados, os dados mais importantes, certamente são pagos, claro, né? Então, apesar disso, existem alguns sites que você pode acessar esse tipo de dado on-chain, que eu vou mostrar exatamente agora para vocês. Esse site é o Look into Bitcoin. Nele mesmo, existem formas de você aprender sobre Bitcoin, aqui no canal também, então não se esqueça de se inscrever, que semanalmente tem vídeos novos no canal, e não se esqueça também de seguir no Instagram, que lá todos os dias eu estou postando tanto stories, tanto posts novos com conteúdos importantíssimos para você se dar bem nesse mercado e ter mais segurança ao investir em criptomoedas, principalmente o Bitcoin. E aqui, quando você entra no Look into Bitcoin, se você entrar pelo Google Chrome, tem como você traduzir se necessário, mas o importante é você saber inglês, que a maioria dos conteúdos é em inglês, mas se você não sabe, pelo Google Chrome tem como você traduzi-lo. Quando você vem aqui em Charts, que são os gráficos, você pode vir aqui um pouquinho abaixo e ver on-chain. Esses são alguns dados on-chain que existem dentro da plataforma Look into Bitcoin e são gratuitos. Assim como o tamanho das carteiras. Como eu citei, carteiras de Bitcoin com mais de 1000 Bitcoins geralmente costumam ditar o movimento dos preços do Bitcoin. Assim como eu vou mostrar bem aqui. Tá vendo essa última subida que teve do Bitcoin? Ela ocorreu a partir do final de abril, início de maio. E é perceptível que as carteiras com mais de 1000 Bitcoins estavam crescendo cada vez mais e sempre muito forte. Por isso, a subida do preço. E a partir do momento em que essa quantidade de carteiras começaram a cair de números, o preço do Bitcoin ele se lateralizou, ou seja, é perceptível que essa lateralização ela foi mantida por causa das outras pessoas que estavam entrando no mercado, mas certamente não aguentou todo o volume que essas carteiras de Bitcoin com mais de 1000 Bitcoins foram vendendo. E, consequentemente, houve a queda. Já outro dado on-chain é o dado de HODL. O que é o HODL? É um termo criado muito antigamente, em 2013, num período em que estava tudo caindo. E uma pessoa num fórum, ele estava claramente bêbado ao escrever o que ele postou no fórum e disse que estava holdando. Hold é segurar em inglês. E ao escrever hold, ele escreveu HODL, que é H-O-D-L. Digitou errado, né? E virou um meme que até hoje existe. Mas qual a importância dessa onda de HODL de mais de um ano? É que pessoas que estão segurando por muito tempo, elas não têm interesse em vender tão rapidamente, pois a visão que essas pessoas têm é de um prazo maior do que o normal, ou seja, maior que um ano. E percebemos que a tendência é, no momento de queda de preços, o número de carteiras que estão segurando há mais de um ano, ou seja, elas não movimentam bitcoins há mais de um ano, costuma cair, mas depois se estabiliza e volta a crescer. Nesse momento, essa onda ela caiu com a subida até os 60 mil, mas está se estabilizando e parece que está crescendo mais. Então, esse é um dado importante que mostra a necessidade de você holdar o Bitcoin como forma de tirar a liquidez, pois tirando a liquidez dos mercados, se você tem um movimento de compra, nem que seja mínimo, a tendência do preço é aumentar mais ainda. Um terceiro dado on-chain que eu queria mostrar aqui também é esse é o HODL, é uma fórmula que foi criado para calcular
o valor realizado de pessoas segurando em uma semana sobre o número de carteiras, na verdade, porque essas carteiras elas não têm identidade das próprias pessoas, sobre o valor realizado de hold entre 1 e 2 anos vezes a idade do mercado em dias. O que isso quer dizer, basicamente, em palavras mais simples, né? É que quanto mais pessoas seguram em menos tempo, ou seja, por volta de uma semana ou mais, a tendência é que essas pessoas elas tenham uma visão de curto prazo maior. Ou seja, essa movimentação de preços ela está saindo de quem estava segurando há mais tempo, ou seja, quem já tem um fundamento quem já tem a ideia de um fundamento do Bitcoin, do porquê estava se comprando Bitcoin, maior do que quem está comprando apenas por curto prazo. Então, nessa divisão, se o maior número de pessoas que está segurando há uma semana cresce muito, a tendência é que esse topo esteja chegando. E muitas vezes, desde o início, esse padrão ele vem se concretizando, de forma que no primeiro topo de 2013 aconteceu, no segundo topo de 2013 também aconteceu, de atingir um topo, ter uma queda e o preço acompanhar. Assim como no topo de 2017 aconteceu a mesma coisa. A tendência é, quando chega nessa faixa vermelha, a tendência é que esse seja o topo do Bitcoin nesse período. E ainda não estamos, e nem estamos chegando perto, na verdade, desta faixa vermelha. Então, a tendência é que o preço ainda continue a crescer. Um quarto ponto que eu queria mostrar para vocês é esse daqui, que mostra fases. Esse indicador ele é capaz de mostrar fases de sentimento do Bitcoin. Assim como um indicador que eu mostrei em um vídeo passado, eu vou deixar na descrição caso você queira vê-lo. E esse indicador ele varia de 0 até 100, em que abaixo de 20, creio eu, ou abaixo de 10, é extremo medo, e acima de 90 é extrema ganância ou euforia. Já aqui ele usa basicamente um padrão parecido, em que no momento em que chega na euforia, a tendência é que esse seja o ponto de topo do Bitcoin, assim como ocorreu esse ano mesmo. Mas não chegou perto do medo e ganância, mas não formou um topo parecido com os anteriores, em que eu vou mostrar aqui, ó, em que o topo, a linha azul é o preço do Bitcoin, a linha vermelha é o indicador. O topo, ele atinge o topo e cai em seguida, assim como aconteceu em 2013 duas vezes, nesses dois momentos, mas nesse ano ele aconteceu de uma forma diferente, até mesmo estranha para a maioria das pessoas, pois ele chegou perto, nesse indicador, ele chegou próximo da euforia, mas não formou um padrão de topo, que é tocar num ponto máximo e cair em seguida. Ele ficou lateralizado. Já dessa forma, mesclando outros indicadores, deu para perceber que esse topo não era o topo real, não era o topo máximo desse ciclo de halving do Bitcoin. Caso você não entenda o ciclo de halving, eu também tenho um vídeo aqui e ele vai estar na descrição. Então, a tendência é, nós iremos fazer outra pernada de alta com o Bitcoin ao patamar desses indicadores, e a partir daí provavelmente faremos um topo. Então, dessa forma,
Aqui eu apresentei apenas alguns indicadores on-chain, alguns dados on-chain em que você pode fazer uma análise por cima deles. Aqui no site ele já está bem intuitivo e você pode utilizá-los para saber se posicionar dentro do mercado. E lembrando, todos os vídeos aqui são apenas educativos. Eu nunca estou te dizendo se é para comprar ou para vender. Você tem que tomar as decisões por si só. Aqui eu funciono como um professor. Eu estou te ensinando a como se posicionar dentro desse mercado e a decisão é sua. E, além disso, alguns alertas que eu quero te dar para entrar nesse mercado ou utilizar os dados on-chain a seu favor. Nunca utilize um dado único, ou seja, nunca utilize apenas um indicador. Sempre tente mesclar indicadores e tentar interpretar de forma que um dado ele nunca vai definir a sua decisão. Pois podemos ver aqui que nesse último indicador ele mostrou que quase tocou no ponto de euforia. Então, provavelmente se você utilizasse apenas esse indicador, você teria vendido tudo e esperado a queda normal do ciclo de inverno do Bitcoin. Mas se você mescla todos os outros indicadores dentro dessa análise on-chain completa, você perceberia que o topo não é realmente esse. E a tendência é voltar à alta depois de uma correção natural e saudável para o Bitcoin. Então são esses dois pontos principais. Não encare esse vídeo como uma indicação de investimento, apenas educativo, e nunca faça uma análise on-chain usando poucos indicadores. Todos esses aqui que eu apresentei são válidos para você fazer a sua análise on-chain sobre o movimento de preços e você pode utilizá-lo mesclando-os. O site Look into Bitcoin eu vou deixar na descrição, caso você se interesse. E por hoje é isso. Eu gostaria de agradecer sua atenção. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Até mais!